أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على Misericórdia que nos fez estarmos a casa mais sagrada, dentre as casas que Allah subhanahu wa ta'ala colocou nessa terra. E mandamos saudações com todo o nosso amor e com todo o nosso carinho ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junto com seus companheiros, e para também todos aqueles que aceitaram o kalimatu la ilaha illallah. Sem prolongarmos a recordação em que nós iremos ter o dia de hoje, é aquela recordação que todos nós sabemos. Vamos só somente falar o perigo de a pessoa não conhecer ou não saber qual é a tradução da palavra Coran. Esse é que é o nosso tema. O tema em que nós achamos conveniente escolhermos esse tema. Só vamos falar o perigo, ou quais são as formas da pessoa, como é que a pessoa há de ficar se não for a conhecer essa palavra. É muito pequena, mas se não saber a sua tradução, essa palavra Quran, a palavra Quran, o que quer dizer Quran? Então, se a pessoa não saber a tradução, porque Quran é uma palavra árabe, então se a pessoa não saber a tradução dessa palavra Quran, o que vai lhe acontecer perante aqui no dunya, assim como no akhira? Só vamos falar acerca disso. E nós não é possível sabermos traduzir essa palavra Quran sem vermos aquelas palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, assim como a palavra, ou assim como o conselho do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou assim como os imãos disseram. Vou começar em primeiro lugar com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse a respeito dessa palavra Quran. A palavra Quran, todos nós sabemos que é um livro, mas é muito diferente de outros livros. Então, se você não for a saber essa tradução dessa palavra Quran, o seu Islã não há de ficar completo, fi dunya wal akhirah. A pessoa não há de ter o Islã completo sem saber a capa do Corão, a tradução da palavra Corão, ou sem saber esse livro.
Então, esse aqui é o nosso tema em que nós vamos falar. Allah subhanahu wa ta'ala, para nós começarmos a traduzir essa palavra Qur'an, Allah disse: Inna anzalnahu fi laylatul qadr. De verdade, na verdade, de facto, nós já revelamos esse Qur'an. Esse ha é Tomir Mufassil. Refere ao quê? Refere a esse livro que é o Qur'an. Então ela está a dizer: Inna anzalnahu. De facto, nós já revelamos esse Qur'an. Fi laylatul qadr. Uma noite de poder, uma noite de programa, uma noite de destino, uma noite da escritura. É Allah subhanahu wa ta'ala que está a dizer. Queremos saber a tradução da palavra Qur'an somente. Não vamos falar acerca de outras coisas. Allah está a dizer assim. E Allah subhanahu wa ta'ala nos pergunta: Wa ma adraka ma laylatul qadr. O que te faz conhecer sobre essa noite de Qadr, essa noite da escritura, essa noite que foi revelado o Corão? Já todos nós sabemos a tradução dessa ayat, mas esse todo ayat só está a definir a capa do Corão, só está a definir a palavra Corão. Antes de nós prolongarmos essa tradução para aproveitarmos nosso tempo, Allah subhanahu wa ta'ala está a explicar que o Corão, 114 capítulos que contém lá no Corão, foi revelado de uma única vez perante Allah para o Jibrail alayhi salam, para vir guardar no último céu, para entrarmos aqui na terra. Allah está depois de sétimo céu, depois, e não sentou em cima de nenhum céu. E todo o céu, daqui para lá, Allah está a dizer que nós criamos sete soltes do céu, e separada com praia, com mar, com água. Então Allah subhanahu wa ta'ala está depois desses 7 céus. Então, de lá mesmo onde se encontra Allah, onde Allah preferiu que eu tenho que revelar um livro, que depois não haverá mais outro livro, assim como Nabina disse: não terá mais outro livro depois desse livro, que é o Corão. Então, depois daí onde Allah estava, ou depois daí onde se encontra Allah, mandou Jibrail alayhi salam levar essas todas as palavras que estão ali no Corão para guardar, para ser guardado ou para ser deixado nesse último céu para entrar aqui na terra. Para a pessoa que vai lá no céu, é o primeiro céu antes de ultrapassar outros céus. Então foi revelado, mas Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer, não foi revelado qualquer dia, foi revelado numa noite só. Esse Corão, essa palavra Corão, esse livro todo, 114 capítulos foram revelados numa única noite. Depois, Jibrail alayhi salam levou o Corão e guardou o último céu. Depois, foi numa noite, em mês de Ramadã. Depois desse primeiro céu, para quem vai lá, que é o último para quem sai lá, para aqui na terra, foi revelado esse livro aqui em 23 anos. Começou no mês de jejum, no mês de Ramadã. É que começou a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. E nós só poderíamos pensar, para nós podermos valorizar o Corão e seguir, e o nosso Islã estar completo, é aquilo que dizemos antes, que é preciso saber a tradução dessa palavra Corão. Depois de você saber, é que pode começar a progredir com o Islã. Mas sem você saber essa tradução, jamais você vai valorizar o Corão. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, podemos abrir ali
não revelou só um sura, assim como o Corão por si se informa ou se confirma que são 114 capítulos. Mas dentre esses todos 114 capítulos, Allah subhanahu wa ta'ala escolheu o primeiro versículo que revelou, ou os primeiros 5 versículos que foi revelado ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E os versículos, mashallah, ninguém que não sabe. Allah disse: Ikra bismi rabbika alladhi khalaqa. Quer dizer, só a sua palavra, só aquelas suas, a primeira revelação, os primeiros versículos a serem revelados, é um dos versículos que nos informa que o Corão é algo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou, não é algo de qualquer um. É Allah subhanahu wa ta'ala que nos confirma que o Corão é dele, sem irmos longe. Allah disse para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ikra bismi rabbika alladhi khalaqa. Muhammad, leia o nome do seu Senhor. Alladhi khalaqa, aquele que te criou. Essa palavra Corão, em outras palavras, significa carta, que todo aquele que dizer La ilaha illallah deve ler. A palavra Corão significa caminho, para todo aquele que dizer La ilaha illallah seguir. A palavra Corão significa a boa nova, para todos os caprichos que nós vínhamos fazendo antes do Corão, depois da boa nova que é o Corão, para nós não seguirmos outra coisa, somente o Corão. A palavra Corão significa algo revelado por 2 vezes. Por isso que a palavra é bem definida, o Corão, revelado por 2 vezes, informem-se. Só a palavra Corão significa que foi revelado 2 vezes. A primeira vez que Allah mandou Jibril alayhi salam deixar o primeiro céu. A segunda vez que Allah começou a levar, a mandar o Jibril alayhi salam, que leva lá tal versículo e tal versículo, vai dar ao mensageiro. Para o quê? Para alvissarar, para dar boa nova ao seu ummah. Quem é o ummah de Muhammad? Somos nós, sallallahu alaihi wasallam. É o significado da palavra Corão. Foi revelado por 2 vezes. E Allah subhanahu wa ta'ala, podemos encontrar lá mais que 6.000 ayates para tal. Podemos encontrar mais que 6.000 ayates para tal. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, antes de ordenar zakat, antes de ordenar salat, antes de Allah subhanahu wa ta'ala dizer Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah fas'au ila dhikrillah. Allah, antes de fazer, quando você escutar o adhan, deve correr para a mesquita dela. Antes de dizer, a primeira coisa que Allah subhanahu wa ta'ala revelou, o primeiro versículo, disse ao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por que foi o primeiro versículo que Allah subhanahu wa ta'ala a revelar para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Porque ele tinha um problema sério. O problema era qual? Ele não sabia ler. E nós também encontramos o maior número dos muçulmanos que já aceitaram o Islã, mas que ainda não sabem ler. Então, depois de você ser um muçulmano, o que é que deve seguir? Mas antes de chegarmos a ele, vamos já traduzir a palavra Corão. Então, como Muhammad sallallahu alaihi wasallam não sabia ler, Allah disse para ele primeiro que a partir de hoje, que você já tem 40 anos, passará a ser um nabi e um mensageiro. Mas, primeira coisa, Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Leia o nome do seu Senhor, aquele que te criou. É pena que nós estamos na madraça, poderemos desafrar bem essa palavra. Essa palavra Ikra
se formos a traduzir de uma outra maneira, é Fi'l al-Amr. Fi'l al-Amr significa, é um dos verbos que está a dar ordem. Está a dar ordem a quem? O próprio Nabi com seu umma, com todo aquele que seguir Nabi. Já falamos ali, se você não saber a capa do Corão, jamais o seu Islã ficará completo. Isso não devemos duvidar. E é muito triste, muito triste. O nosso Islã ainda não está completo porque ainda não sabemos a palavra Corão. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse para ele: Ikra bismi rabbika alladhi khalaqa. Ordenou que Muhammad leia o nome do seu Senhor. Você já ficou 40 anos sem saber nada acerca de Allah. Então agora é a vez de saber. Então, sem prolongarmos, quer dizer, toda pessoa que dizer Ashhadu Allah ilaha illallah, não querer aprender o Corão, essa pessoa tem problemas ser o fidunya wal akhirah. Por mais que para nós pode ser uma coisa muito afável, pode ser uma coisa muito boa. Toda pessoa que aceitar o Islã, não seguir a leitura do Islã, não ser leitor, não ser qari. Qari significa leitor. Então a pessoa não querer aprender o Corão, assim como foi ensinado ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até ele respondeu bem. Quando Jibrail alaihi salam e encontrou ele, disse: não sei ler, o que vou ler? Respondeu que não sabia ler por 2 vezes. Depois, a terceira vez é que o Muhammad sallallahu alaihi wasallam começou a imitar o Jibrail alaihi salatu wassalam. Ele também começou a Ikra bismi rabbika alladhi khalaqa, mas com medo. E ele nunca na vida sabia a leitura acerca de Allah subhanahu wa ta'ala. Também nós que somos muçulmanos, há muçulmanos que na vida nunca abriram a sarna, mas aceitaram o Islã. Então, se você não quer aprender o Islã, o seu Islã já tem problemas sérios. Não podemos apostar, só podemos ver a capa do Corão. Toda pessoa que for muçulmano, não saber o seu Islã, tem problemas sérios. Wallahi uqsimu billah. Vamos ver, o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes de fazer Hajj, antes de começar a dar zakat, antes de fazer salat, a primeira coisa que ele foi tido com Allah, foi dito que primeiro aprenda a ler o nome do seu Senhor, que é Allah, conhecer o seu Senhor. Depois daí é que você tem que progredir, é que você deve seguir o seu Islã. Então todo muçulmano, só que ficar que não, eu já sou muçulmano há 40 anos, por que hoje vou na madraça e vamos desafarar bem essa palavra? O Muhammad sallallahu alaihi wasallam não recebeu a profecia com 20 anos, com 18 anos. Recebeu com 40 anos, é que começou Muhammad sallallahu alaihi wasallam a estudar. Nós podemos vasculhar nas madraças, encontramos crianças, subhanallah. Aina tadhhabun ya ummat Muhammad, onde é que nós vamos? Nós que somos companheiros do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Muhammad começou a estudar com 40 anos, 40 é que começou a estudar o Corão. Mas na madraça podemos abrir hoje para amanhã. Ou podemos visitar. Vamos sair aqui, irmã, muito visitar. Vamos encontrar na madraça só crianças de 7 anos a 15 anos. Subhanallah. O Islã, aquilo que o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, deveríamos tirar lágrimas. É muito triste isso. É muito triste isso, aquilo que o Nabi dizia: o meu Corão vai desaparecer. Vamos. Só estamos a traduzir a palavra Corão. O Corão, quando Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi revelado, uma das primeiras pessoas que aceitou o Islã foi sua esposa, Khadija, radiyallahu anha. É que aceitou, primeira pessoa a ser o Islã, é que começou também a estudar o Islã. Depois vieram Abu Bakr, o que? Uma das pessoas que começou a memorizar todo o Corão é Abu Bakr. Foi um milionário, foi um rico e foi uma pessoa muito grande. Mas não olhou para sua riqueza, dizer eu tenho dinheiro, tenho recursos. Foi memorizar o Corão. Hoje já temos papéis. Os nossos papéis são A4 em branco, não tem
mas nenhum de nós que sabe escrever. Primeiro já a palavra Allah, subhanallah. No tempo que não tinha papelaria, o Corão se encontrava escrito alguns ayates em cima dos ossos, em cima de tapete, das pedras, das montanhas. As pessoas conservavam bem o Corão. Hoje que já temos as papelarias, que já temos tudo, nenhum que conserva o Corão. Subhanallah. Aina tadhhabun? Onde é que nós vamos que somos muçulmanos? Você hoje está a escutar normalmente. Allah disse: Ikra bismi rabbika alladhi khalaqa. Essa palavra alladhi khalaqa era escrito num papel. As pessoas rasgavam seus bons, escreviam lá para o ayat não desaparecer, para as pessoas memorizar. Mas os nossos Corão hoje estão nas casas de banhos. Os nossos Corão hoje estão lá nos escritórios, sem tempo para ler. É triste, meus irmãos. Muitíssimo triste. No tempo que não havia Corão, eu juro, wallahi, uqsimu billah, se fosse que um malimo dizer tal coisa é haram, a primeira coisa que eu ia dizer é haram seria telefone. Já temos telefones grandes, não temos tempo para escutar o Corão, já temos lá e nem temos tempo para ler. Por que compramos telefones grandes? Confiamos naquilo que fomos dito que o Corão já está conservado no museu, subhanallah. O Corão já lançaram para todo onde está, poder ler e ver. Mas hoje encontramos pessoa com 15 anos, não sabe a tradução pelo menos de Juzu Amma. Pessoa que já entrou no Islã há 50 anos, só fica a dizer: aquela mesquita fui eu a construir. O Amá adirá a construção. O que te fará saber que a mesquita foi você que construiu? Uma vez que você não sabe a palavra Corão, qual é a recompensa que nós vamos ter? Tudo que você for a fazer para ter uma boa recompensa, primeiro aprender a palavra Corão. Allah ordenou ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estudar com 40 anos. E nós temos 25 anos, sentimos vergonha aprender e assar para a nossa leitura. Sentimos vergonha de contactar o marido e dizer: eu não tenho tempo. Através das minhas autoridades, através do meu trabalho, Marimo, ora tal X para X, estamos a pedir fazermos um encontro. Pelo menos eu morrer enquanto já decorei um Corão, enquanto eu já decorei pelo menos um juz. Ninguém se preocupa. Só se preocupamos em vir aqui parar nas fileiras só. Aí, a que horas que nós viemos nas fileiras? O problema que vamos ter, vamos começar a definir. Estamos a traduzir somente a palavra Corão. Primeira coisa, já falamos que o Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi dito para estudar. E todo muçulmano deve estudar. Nabi disse: Kullu muslim. Toda pessoa que dizer que eu sou muçulmano, toda pessoa que for muçulmano, fariba, é obrigatório na procura do conhecimento. Fariba é obrigatório a pessoa procurar saber o que não sabe. E lá no Corão disse, agora vamos começar a falar o que está lá no Corão, em que nós, os problemas eram o que estamos a ter. Allah primeiro disse: Fas'ali ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Procura saber os que sabem se você não sabe. E nós até hoje, o nosso Islã, por isso, na tua estamos a entornar a água quando estamos a fazer o wudu e o wudu não fica completo. Estamos a ter esses problemas através de não querer estudar. E Allah não recebe solat que alguém não fez o wudu completo. E não vamos falar acerca que é do wudu. Como fazer o wudu? Está lá no fiqh. E podemos encontrar também nas madrasas. Madrasa é aquela que você nunca quer estudar. O problema é seu. Mas estamos a fazer chegar a mensagem. Estamos a lutar de todas as maneiras para te informar. E Allah disse: não castigarei nenhum certo povo antes de mandar um mensageiro. A mensagem já te chegou, que a palavra Corão significa um caminho que todos devem seguir. A palavra Corão significa a boa nova que todos, depois daquela ignorância, tudo devemos deixar só seguir o Corão. A palavra Corão significa uma carta que todos devem ler.
para nós sabermos que se não estudarmos nosso Islã vai ter problemas sérios. Allah diz assim: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. Quando escutares o adane, deve apressar para na mesquita. Basta o imam subir e dizer assalamu alaikum, todas as listas já foram fechadas. O que você deve fazer? Depois do solat, você tem que fazer 4 rakats. Muitos muçulmanos chegam só a hora daqueles 2 rakats só. Mas mesmo assim são os primeiros a saírem na mesquita, porque não sabem. Estamos a ter esse problema sério. Dificilmente você ir numa mesquita e encontrar a pessoa que já atrasou fazer zuhur. É a primeira pessoa, até quando o imam diz assalamu alaikum, quer passar com o filho, ele é o primeiro a sair para não tirar dinheiro. Atrasou? Primeira coisa. O imam quer cobrar você, pelo menos, a tentar alguma coisa para lhe dar, por causa de falta de conhecimento, através de não saber o que é o Corão. O que é que nós fizemos? Somos os primeiros a saltar aquela porta para ir. Nem 4 rakats não fez. E diz que a Sunnah é muçulmano que segue o Corão. Qual é o Corão? Allah disse: Ya ayyuhalladhina amanu. Se você é crente, se você pertence na fileira dos crentes, idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah, quando você escutar o adano para ir fazer salat, fas'au ila dhikrillah, mas é o primeiro a atrasar. Onde é que nós vamos? Ela que disse: Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquda. Prescrevemos salat para os crentes e cada salat tem seu tempo. É você que não quer chegar aqui na hora salat al-fajr. Esquece que a salat al-fajr é testemunhada com anjos. Porque não temos nenhuma base. Aquilo que ela disse no Surat al-Hajj. Há pessoas que seguem o livro. ولا كتاب منير يجادلون في سبيل الله بغير علم ولا كتاب منير. Há pessoas que querem seguir o Islã, mas sem conhecimento nenhum e sem nenhuma base. Somos nós. Dizemos que somos muçulmanos بغير علم, sem conhecimento do Islã. Walá Kitab Munir, e sem tempo de leitura de nenhum livro. Não temos base. Só dizemos que somos muçulmanos. Por isso, para nós, para fazermos zina é fácil. Para pedirmos dinheiro de juros é fácil. Porque não sabemos nada do Islã. Na mesquita atrasamos, é fácil. Para nós não é nada. E saímos sem fazer dhuhr, para nós é um lema. Subhanallah. Problema é sério. Fi dunya wal akhirah. E sem a prolongarmos, vamos trazer alguns ayats que Allah subhanahu wa ta'ala disse: estudar é obrigatório, só além da palavra ikra, ou além da palavra Quran. Allah disse: kaifa ta'buduni qabla ta'rifun. Como é que você vai me adorar antes de me conhecer? Wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.